E aí, pessoal, tudo bem? A conversa de hoje sobre autismo vai com uma psicóloga super descolada que trabalha com uma das principais terapias recomendadas para autismo, que é a terapia ABA. Eu vou conversar hoje com a Carla Galvão. E aí, Carla, tá boa? Tudo bem com você? Nós estamos aqui super confortáveis. Se é assim que você atende as crianças dentro do seu consultório. Exatamente, assim, com meinhas coloridas e tudo mais. É importante ter uma parte assim bem lúdica no atendimento psicológico da criança, não é isso, Carla? Sim, fundamental. Até mesmo para o engajamento, né, das crianças, para a criança se sentir à vontade, para a criança se sentir num ambiente muito tranquilo, para realmente nós conseguirmos realizar um trabalho muito bem feito. Como é que é isso, né? A gente sempre, adulto, tem muito estigma com psicólogo, né? Você sabe disso? Nossa, tô precisando ir ao psicólogo e tal. A pessoa já fica toda assim, né? Como se tivesse um problema que fosse até, de certa forma, vergonhoso ter que ir ao psicólogo. E a gente sabe que a criança autista depende muito da intervenção do psicólogo, por questões comportamentais, enfim. Você sente preconceito das famílias quando levam a criança para o psicólogo? Você também sente isso igual a gente tem com adulto? Você acha que com a criança também, a família tem isso? Olha, tem duas vertentes. A primeira, sim, a gente sente um certo preconceito, sente que, nossa, eu vou levar meu filho para brincar, para ficar brincando, o que ele vai fazer lá e tudo mais. E tem a outra que é dos pais que já veem, sim, essa importância e que já são super engajados com o tratamento todo, o tratamento completo. Eu imagino que, por exemplo, o adulto tem a percepção que o psicólogo é uma pessoa que você vai lá para conversar. Sim. Né? Eles não entendem todo o mecanismo terapêutico daquilo ali e fica parecendo que é uma conversa, o que obviamente não é, né? Sim. E aí existem aqueles pais que ficam às vezes, tipo, meu filho ainda não fala. O que ele vai fazer na psicóloga? Ele não vai conversar com ela? Você recebe esse tipo de questionamento quando eles chegam para a terapia? Sim, muito, muito frequente. Nossa, ele é tão pequenininho, ele precisa mesmo fazer terapia. Nossa, vai fazer o que lá? E através do brincar, através da forma muito lúdica que a gente consegue realmente adquirir novas habilidades, trabalhar essas novas habilidades. E é importante, principalmente, né, na minha área de atuação, a intervenção precoce. O que você chama de intervenção? Muita gente não sabe, né? O que é considerada a intervenção precoce? A intervenção precoce é perceberem os primeiros sinais do autismo, os primeiros sinais no atraso de desenvolvimento, melhor dizendo, já procurar uma intervenção da equipe multi, que seja, muitas vezes chegam através da fono, né? Mas algumas vezes também vem através de neuro, através de pediatra, através também das escolas, que nós recebemos bastante encaminhamentos também das escolas, comportamentos que mostram que essa criança não está dentro do desenvolvimento esperado para aquela idade. Percebendo esses primeiros sinais, extremamente interessante e importante iniciar essa investigação. Não necessariamente precisa vir já com diagnóstico, né? A gente trabalha bastante também com investigação diagnóstica. Mas tem uma certa idade para você chamar que é precoce? Assim, olha, tipo, não, mas com 5 anos, eu percebi com 5, aí foi. Mas não tem uma questão relacionada à idade também? Sim, olha, eu já recebi pacientes com 1 ano e meio. Que já apresentavam vários sinais e que a gente foi realizando um trabalho maravilhoso. Hoje ele era um nível 3 de suporte, hoje ele já é o nível 1 de suporte. Não faço mais o acompanhamento com ele, porque eu mudei de cidade, mas com 1 ano e meio já é uma idade muito ideal para começar a intervenção. Assim que perceber os primeiros sinais. Mas não tem um limite? Tipo assim, 5 anos já não é mais precoce? Sim, porque já grande parte então, do assim, desenvolvimento existe um marco ali. Tipo, seria interessante que, né, obviamente, perceber os primeiros sinais já encaminhasse. Mas existe um marco relacionado, assim, até tal idade, há uma plasticidade neuronal maior, em que as intervenções relacionadas ao comportamento, ela é mais eficiente, ou é mais fácil? Como é que é? Sim, então, quanto mais cedo é mais tranquilo para a gente poder conseguir recuperar todos esses atrasos, tanto no desenvolvimento cognitivo, tanto no desenvolvimento comportamental, com adquirir novos comportamentos também, novas habilidades. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas não significa que uma criança de 5, 6 anos que chegou agora pra gente já passou da intervenção precoce.
Porém, nós vamos trabalhar, né, de forma mais intensiva para que consigamos recuperar todo esse tempo que ele não fez terapia antes. E como que é essa terapia? Que a maioria das pessoas, né, que tem filhos autistas já devem ter ouvido falar, mas aqueles que não têm autistas na família talvez não conheçam, que a gente chama de ABA. A análise do comportamento aplicado, o ABA, a gente trabalha com a análise funcional dos comportamentos. Nós temos diversos protocolos, né, de avaliação de marcos do desenvolvimento, avaliação de linguagem social, avaliação de habilidades sociais também, de habilidades de vida diária. Dependendo de cada demanda da criança, nós vamos fazendo essas avaliações, montando o plano de intervenção individual, que é o PEI, que esse é obrigatório de todos os profissionais terem ele, fazerem os registros tudo certinho dos programas que a gente vai aplicando, e ele é individualizado para cada criança. Por exemplo, eu não posso usar o PEI de uma criança com outra criança, eu não posso nem pegar o modelo, porque cada criança vai necessitar de uma intervenção individual. E nós trabalhamos muito, a minha forma de trabalhar é muito naturalística, muito brincando, eu brinco bastante, tanto é que quando a gente finaliza o atendimento, eu vou junto com a criança contar para os pais o que nós fizemos. Aí a criança vai falar, não, papai e mamãe, hoje eu brinquei, hoje eu fiz isso e tudo mais. Nós brincamos bastante. Só que por trás do brincar, tem todas as habilidades que a gente está trabalhando, tudo com isso. Por exemplo, eu gosto bastante de usar, pela dificuldade, né, do contato visual que as crianças apresentam, gosto muito de usar acessórios na cabeça para poder chamar bastante atenção. Brinco muito de bolha de sabão também para poder chamar bastante atenção para o olhar. Uso muitos adesivos, muitos acessórios na cabeça para poder chamar essa atenção. E os jogos sempre trazendo tudo pro olhar, para a criança prestar bastante atenção e começar a ter essa percepção. E jogos também para poder trabalhar concentração, atenção dividida, atenção concentrada. Então tudo é muito planejado. Tudo antes da criança chegar para brincar, todas as brincadeiras já foram antes planejadas. E tudo finalizou o atendimento, eu tenho que fazer todos os registros dos programas que foram aplicados. Por isso também que é importante ter todos os gráficos, todos os registros, para a gente poder ver os avanços que estão acontecendo, para depois fazer uma manutenção desses programas, manutenção dos comportamentos, das habilidades, na verdade, que já foram ensinadas, para a gente poder ver se realmente essa habilidade foi aprendida, se ela não foi aprendida, onde que a gente tem que mudar e fazer uma modificação. A gente podia citar algum exemplo prático, assim, por exemplo, às vezes é muito comum, né, as crianças terem um baixo limiar de frustração. Então, tipo, quando algo não acontece do jeito que elas queriam ou esperavam, elas ficam extremamente nervosas, começam a jogar o brinquedo para todo lado, né? Choram, às vezes os pais têm dificuldade até de entender o que aconteceu no meio da brincadeira, né? Esse baixo limiar de frustração é trabalhado dentro da sessão de terapia com uma brincadeira, por exemplo? Sim, com diversas brincadeiras, inclusive. Me conta uma coisa que você costuma fazer para esse perfil de criança, que os pais muitas vezes falam assim, nossa, tá dando muita birra na hora que vai brincar, dá uma birra, porque às vezes quer colocar ali uma pecinha em cima da outra, doutora, não encaixa, ele fica nervoso e joga o brinquedo para todo lado, né? Sim. Como é que você costuma fazer isso? Então, antes, se esse for um dos objetivos terapêuticos, antes eu já faço toda a programação e já deixo separado todos os jogos que vamos fazer. Se caso a criança, né, se interessar por outro e tudo mais, eu consigo também implementar esse programa de trabalhar o esperar, de troca de turno, que é a minha vez, sua vez. Consigo incluir em diversas brincadeiras também. Vou te dar um exemplo da bolha de sabão que eu falei agora há pouco. Te dar um exemplo clínico mesmo. Tem uma criança, ela tem 5 anos, se eu não me engano, nível 2 de suporte, ele tem um limiar muito baixo à frustração e ele é muito rígido também. O que acontece? Ele ama bolha de sabão, então para ele é um reforçador muito, muito, muito potencial. Eu brinco com ele com a bolha de sabão, só que aí eu vou contando, vou aumentando a quantidade que eu vou contar. Por exemplo, vou fazer a bolha de sabão agora, mas vou contar até o 3. Depois do próximo vou contar até o 5, até o 10. E aí a criança já vai o quê? Conseguindo se acalmar tudo direitinho pra gente poder chegar até o meu objetivo, que seria até o 20 nesse atendimento. Tem um outro jogo, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o Pula Pirata, que a gente vai colocando as espadinhas no barril.
Isso também para crianças mais ou menos dessa faixa etária. Vai colocando as espadinhas, aí quando eu vou colocando, aí eu espero um pouquinho, aí eu dou uma volta, eu fico de uma forma assim bem lúdica, todo brincando com a criança, para deixar ela engajada também, para trazer ela mais, para ficar mais tranquila também. Eu vou falando com ela, talvez eu vou colocar nesse, será que vai pular? Vou trazendo ela. É uma forma de atrasar a brincadeira. Exatamente. Para que a criança saiba aguardar um pouquinho e esperar. Sim, porque aí ela, inconsciente, tá aguardando, tá esperando. Algumas vezes ela vai vindo um pouquinho mais frustrada, mas aí eu já falo com ela, já espera que eu já vamos colocar. Aí eu já coloco lá e aí a gente já super se diverte no meio de brincadeira. Com os maiorzinhos, a gente brinca bastante com o Uno, que super também dá para trabalhar esse esperar, esse limiar também de frustração. Que a criança, às vezes, a criança maiorzinha, ela tem todo um planejamento lá do jogo do Uno. E aí eu mudo totalmente o jogo dela. Aí ela já fica um pouco frustrada, mas automaticamente no meio da brincadeira a gente já vai conversando também. A gente já consegue fazer todo o trabalho no meio da brincadeira, que os maiorzinhos eles já conseguem, né, conversar um pouquinho mais, a gente já vai repassando para eles, então a gente consegue sempre no meio de brincadeiras. Na vida prática da família, né, que tem uma criança autista, coisas como o controle das birras, como saber esperar a vez, como saber perder e o outro ganhar, né? São coisas que a terapia ajuda a criança a desenvolver essa habilidade, digamos assim. Sim, muito. Isso do esperar, eu tenho e repasso muito para os pais, aplicativos de timerzinho, super divertidos. Vou até te mostrar um que você tem aqui no celular. Que é um timer e a gente coloca ele de uma forma super divertida, super engajada para a criança poder esperar, que aí eles vão generalizando. Coloco aqui no consultório, coloco às vezes em outros atendimentos também, né, com as outras terapias e peço para os pais colocarem em casa. Eu coloco ele de forma super engajada, coloco aqui o tempo que precisa e dou o play. Deixa eu só aumentar o volume para você ver. E à medida que vai passando o tempo, dá previsibilidade. Vai aparecendo uma imagem, né? Exatamente, vai aparecendo a imagem e aí tem a gratificação da imagem, das estrelinhas. E a criança também vai sendo reforçada com... tem vários outros também, né? Tem então empatia, dá para usar a tecnologia também a favor do desenvolvimento de habilidades sociais E isso funciona também com crianças maiores, com adolescentes também. Não às vezes tão dinâmico, assim, lúdico para adolescentes, mas para crianças maiores também super funciona. A gente consegue super utilizar. Só que tem que ser muito estruturado e antes tem que ser instituído, né? A habilidade tem que ser aprendida dentro de consultório e repassado para a família generalizar também. E funciona bastante também, eu gosto de montar muito as rotinas. Aqui tá bem lúdica mesmo para os menorzinhos, mas eu consigo montar também a rotina, por exemplo, da parte da manhã, a rotina da parte da tarde e a rotina da noite. Justamente para a criança, né, para a pessoa poder conseguir se organizar e ter a pista visual para ela poder lembrar, porque muitas vezes, algumas vezes na verdade, né, o autismo vem associado ao TDAH. As crianças têm muita dificuldade, às vezes, no sequenciamento, no que tem que fazer, no cumprimento de regras, de tarefas. Então, ter as rotinas, ter as pistas visuais, super funciona e ajuda bastante. Essa questão de estabelecer o quadro de rotinas, né, é algo que é importante, que a psicologia também reforça. Então, porque o autista, às vezes, tem uma dificuldade com a quebra da rotina mesmo. Sim. Né? E aí, você acha que colocar isso visualmente é importante para essas famílias? Super funciona, essas rotinas de pistas visuais super funciona. Só que também a gente trabalha essa flexibilidade, porque muitas vezes a rotina não vai ser exatamente como está no quadro de rotina. O carro quebra, começa a chover no meio do caminho. E vão acontecendo diversos imprevistos e é uma coisa que a gente trabalha também dentro de sala. É uma coisa que a gente consegue muito trabalhar, isso no meio de brincadeiras e também na rotina que eu estruturo dentro de sala de aula, porque para todos eles chegam e a gente já monta a nossa rotina, mas em alguns momentos estratégicos eu gosto de mudar a rotina. Isso pode, pra gente trabalhar dentro de sala, isso pode começar a gerar uma frustração, mas eu falo, mas tá tudo bem, porque na vida também vai acontecer isso. Já pensou se um dia a gente programa de ir na praia e chove, como que a gente vai fazer? E aí é uma coisa que a gente também já vai trazendo muito repertório para a criança poder acessar depois. O psicólogo também trabalha essas dificuldades que às vezes a criança encontra dentro da escola, dentro da sala de aula, assim.
como é que isso é feito? Assim? Você trabalha junto com a escola ou com o professor apoio? Existe uma parceria assim, desses profissionais com a psicologia? Existe sim. E essas rotinas que eu te disse, eu até monto algumas para a sala de aula. Por exemplo, quando a criança chega, o que ela tem que fazer? Já consigo montar uma rotina para ela, para a autonomia dela. Mas também tenho muito trabalho de parceria com as escolas, tanto da professora regente, quanto da professora apoio também e a equipe pedagógica. Tenho reuniões no início do ano, reuniões no meio do ano também, diversas etapas, por exemplo, finalizando prova ou acontece alguma intercorrência em sala de aula, o pessoal da escola entra em contato com a gente também e a gente trabalha com muita parceria, ainda bem. Acontece de ter algumas dificuldades, mas a maioria das vezes são bem em parceria. E isso no ponto de vista de trabalho geral do psicólogo, né, que está em apoio aí com apoio às famílias, né, aos autistas e tal. Seria, assim, considerado uma base fundamental ou importante que todo psicólogo, terapeuta de crianças autistas ou de adolescentes autistas, né, que eles tivessem esse trabalho em conjunto com a escola, com o comportamento que a criança tem dentro da escola? Sim, é fundamental, porque a criança, o adolescente, ele passa a maior parte do tempo dele na escola. Então, muitos comportamentos que ele apresenta na escola, ele pode não apresentar em casa, ou ele pode não apresentar em sala de terapia. Então, é extremamente interessante que comportamentos que ele apresenta na escola sejam relatados. Fazemos a análise funcional desses comportamentos, né? Vemos o antecedente, a função, a consequência do comportamento, para depois trabalhar isso com a criança, criar nela também recursos onde ela pode acessar para uma situação que acontece um comportamento semelhante, ela consegue acessar isso para poder lidar com isso de uma forma muito tranquila. Queria que a gente conseguisse colocar um exemplo, assim, mais concreto, numa linguagem simples para as famílias entenderem como é que funciona mesmo a terapia ABA, né, que é baseada no comportamento. Porque às vezes a gente escuta muito esse termo, a gente tem assim uma análise quase que técnica, né, que vai ter um planejamento, que aí vai ter essa execução, aí que a gente vai modificando, mas um passo a passo para que as pessoas consigam entender o quão palpável é. A impressão que eu tenho é que muitas famílias não enxergam a clara intervenção psicológica de uma forma tão concreta. Então, por exemplo, eu levo o meu filho na fono para ele melhorar o jeito de falar ou para ele conseguir organizar uma frase. É mais concreto na mão da família. Eu levo meu filho no psicólogo para ele melhorar um pouco as birras, por exemplo, ser um pouco concreto. Quando a gente fala assim, porque vai fazer a terapia ABA, as pessoas parecem que não sentem que isso é diferente de qualquer outra intervenção. E aí, quando a gente fala para as famílias que elas precisam fazer a terapia com o psicólogo, principalmente do tipo ABA, que é esse que a gente sabe que cientificamente é o que é de melhor, né, para o desenvolvimento da criança com autismo. Como é que é, na prática, o ABA? Vou te dar um exemplo que chega muito pra gente. A criança não para comer. Ela, na hora das refeições, ela fica o tempo todo andando, fica muito agitada, se para, senta lá 2 segundos e já tá andando novamente. O pai traz isso pra gente como uma reclamação. Nós vamos fazer uma análise funcional deste comportamento, entender qual é a função dele estar levantando, ficando nessa agitação. Depois dessa análise funcional, nós vamos repassar para os pais estratégias que eles consigam fazer com que essa criança permaneça por mais tempo sentada. Vou te dar um exemplo. Nós fazemos a desensibilização do sentar em vários ambientes para generalizar este comportamento. Nós vamos aumentando essa tolerância. Pode ser até com o exemplo do aplicativo de timer, pode ser, olha, você vai ficar sentado só até comer 2 colheradas. Depois de 2 colheradas, pode andar um pouquinho. Então a gente vai aumentando esse limiar até a criança conseguir ficar por mais tempo. Até ficar para ela um comportamento aprendido que ela consegue generalizar. Não só em casa, mas na escola também, nas terapias, em ambientes externos
que ela for também, que ela consiga generalizar. Mas isso é um trabalho que é de parceria com todos os profissionais e precisamos também de parceria com os pais, porque nós vamos passar as orientações para eles. Olha, pai, hoje a gente vai ficar por 5 minutos sentado. Olha, na próxima semana a gente vai ficar por mais 5 minutinhos, então vão ser 10 minutos agora. E isso tudo conversado de uma forma muito dinâmica e que consiga engajar essa criança também. Eu sinto dificuldade as famílias aceitarem aí no psicólogo. Então, esse tipo de exemplo que você deu, assim, então se você quiser falar, por exemplo, agora dos sentimentos, como que o psicólogo trabalha a compreensão de sentimentos, porque é isso, Carla. Eu vejo uma dificuldade enorme em aceitação de ir ao psicólogo, que vem do próprio preconceito que as famílias têm com o termo psicólogo. Realmente tem todo esse estigma, tem esse preconceito também, mas com a comprovação do dia a dia, quando os pais verem que as crianças vão aprendendo comportamentos, por mínimo que eles sejam, eles conseguem usar isso depois em grandes comportamentos, eles conseguem depois perceber que isso é um pré-requisito para uma habilidade que realmente eles estavam esperando muito, que era a principal queixa deles. E vamos falar dos sentimentos, como é que a gente trabalha sentimentos, né? Há também esse mito, né, que a criança autista não sente, que a criança autista não consegue perceber sentimentos. Vários têm essa dificuldade, não todos. Sim. Mas quando essa dificuldade aparece, né, de expressar os sentimentos, de reconhecer, você trabalha isso com quais ferramentas? Então, muitas, né? Inclusive as minhas unhas hoje dessa semana tá de divertidamente. Eu consegui engajar eles de diversas formas. Mas eu tenho várias ferramentas também. Eu tenho um material... Quem não assistiu esse filme, Divertidamente, é da Pixar. Vai assistir, é super importante, assista junto, a família inteira, com os filhos. Vocês vão conseguir perceber como é que a nossa mente funciona, né? Porque ali é um filme que traz, através do brincar, para quem acha que brincar não é uma coisa séria, e é muito sério, é um filme que mostra através do brincar, da ilustração, como é que a nossa mente funciona. De uma forma muito dinâmica, né? Exatamente. Sobre os sentimentos, e aí? Eu tenho eles impressos aqui, eu imprimi, plastifiquei. Aqui, ó. O medo. Alegria. O nojinho. A raiva. Nossa. E a tristeza. São os sentimentos iniciais aí da personagem do filme, que é uma criança. E isso é interessante demais, né? Nossa. A criança te mostra, o dia que ela vem, você fala assim, como é que você tá hoje? Aí eles conseguem identificar esses sentimentos através das figurinhas que você mostra? Eu gosto muito de fazer essa brincadeira com eles. Eu tenho um quadro também das emoções para elas me mostrarem como que elas estão hoje. Legal. É uma das primeiras coisas que eu faço com elas. Pergunto quando chega e quando vai embora também. E estando assim, eles impressos, eles palpáveis, fica muito mais tranquilo das crianças verem também de uma forma muito concreta, né? Exatamente. E eles até falam que parece mesmo. Eu tenho um pacientinho que ele fala que a raiva dele é exatamente igual a raiva do Divertidamente. Gente, a minha tristeza é igual isso daqui, é igualzinha. Inclusive, na tristeza a gente vai ficando mais gordo, porque a gente gosta de comer chocolate demais na tristeza aí dentro. E eu consigo trabalhar com eles de uma forma muito dinâmica também. Eles são personagens do dia a dia das nossas histórias, personagens de jogos também. E eu tenho agora os do segundo filme que ainda nem lançou, que é o Ted. Isso aqui é muito a cara do Ted, gente, né? A cara do Ted. O que será que isso aqui? Vamos ver quem acerta. Vergonha. Eu errei. Errou mesmo. Eu dou um prêmio pra quem acertar esse. Esse aqui vai ser qual, Carla? No filme? Inveja. A inveja. Gente, não sabia que a inveja era desse jeito. Acho que porque eu não tenho inveja, tá? E esse aqui é a mais característica, não tem como. Que é a ansiedade. Você fica ansioso, você fica desse jeito? Gente, olha no espelho e vão pensar a nossa ansiedade aí. E legal demais. É muito bacana porque as crianças atípicas, elas têm muita dificuldade em reconhecer os sentimentos. Elas têm dificuldade muito grande também nas habilidades sociais, e dentro das habilidades sociais a gente trabalha muito os sentimentos, trabalha muito as emoções. Eu peço para eles desenharem as emoções deles, peço para descreverem o cheiro que elas têm,
se sentasse para conversar com ela, o que ela falaria, porque para se familiarizar com o sentimento, familiarizar com a emoção, para poder depois conseguir ir mesclando de uma para outra, escolhendo também a forma que ele vai lidar com ela, a forma que para ele é mais tranquila. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele lida com ansiedade usando brinquedo sensorial, que ele falou que é a forma que ele mais consegue se acalmar, ficar tranquilo. No meio de uma prova, ele pega o brinquedo sensorial e enrola na mãozinha e fica mexendo, super ajuda a regular. Então, para eles também, eles têm consciência dos sentimentos deles, das emoções, eles conseguem lidar melhor também no social, eles conseguem identificar as emoções dos outros, dos pares, para eles poderem também aprender quais são os próximos comportamentos que eles vão utilizar. Isso com os maiorzinhos. Com os menores, a gente ainda não trabalha muito as emoções, a inveja, a ansiedade, a vergonha. Inveja, ansiedade, vergonha são sentimentos que a gente começa a apresentar mais velho, né? Sim, mais para adolescência. Isso, né? Eles ainda não têm isso muito claro. Muito claro para eles. Você tem Steam Toys pra gente mostrar o que é um brinquedo de regulação? Tem. Assim, fácil aqui? Sim. A gente, então, chama esses brinquedos que ajudam na regulação sensorial de Steam Toys também, não é isso? Uhum. E esse aqui, como é que funciona? Esse aqui eu não posso ver porque eu quero apertar o tempo inteiro. Ele é maravilhoso, justamente para isso, para dar uma regulada. Dar uma também. regulada. Sim. E esse daqui, como é que é esse? Esse aí, ele vira até uma pulseira, que muitas crianças gostam bastante de ficar até apertando. Pela questão sensorial, eles gostam muito de ficar apertando, amassando, puxando. Muitos têm até busca oral e eles colocam até na boca também. Isso ajuda muito a regular. Regular, tipo assim, tá se sentindo ansioso ou alguma coisa do ambiente, barulho, etc, tá incomodando muito, aí eles vão através do brinquedo se acalmar. Exatamente, dá uma regulação sensorial para eles, eles conseguem super se acalmar. Vou te dar um exemplo muito bacana que aconteceu esses dias. Eu tenho uma pacientinha que ela tem uma dificuldade de regulação emocional muito grande. Eu ando sempre com um desse aqui no meu braço nos atendimentos, tanto é que vez ou outra eu apareço com desses aqui por aí. Eu já apresentei para ela em diversos momentos, quando eu percebia que ela ficava nervosa durante um jogo, que ela percebia que estava perdendo, ela já começava a ficar frustrada, eu já apresentava para ela o brinquedo sensorial. Então nós já fizemos a associação de que, opa, esse aqui eu posso usar que eu vou me acalmar. E ela puxa, ela gira, tudo mais, ela consegue se regular. Esses dias foi a primeira vez que não precisou que eu apresentasse para ela. Ela viu ele no meu braço e falou: tia Carla, eu vou precisar do unicórnio para poder me acalmar. Porque ele é um unicórnio, ela vai precisar do unicórnio para poder me acalmar. Então, super já funciona. Eu mando também com alguns pacientes para a escola, converso antes com a escola, né? Se está tudo bem e tudo mais. Monto os kitzinhos para engajamento deles também, que os professores auxiliares, monitores podem utilizar também para engajamento. Podem ofertar também quando a criança começa a se desregular. Por quê? Porque é um brinquedo sensorial, é uma questão... Porque, na verdade, a gente é irresistível. A Sim. gente pega um brinquedo sensorial. Você mesma pegou e já ficou aí tudo apertando. Desregulada total no final do dia. Que na verdade, é uma questão muito aflorada no autismo, mas é do ser humano, né? Sim. Então, às vezes, a gente se acalma mesmo com esse tipo de coisa. Não é só uma característica do autista. Né? E não é limitado também só para eles de jeito nenhum. Tanto é que quando eu entrego para algumas crianças, a mãe fala: ai, não tem um para mim também não? Porque eu também tô precisando bastante. Carla, muito obrigada, né, por você ajudar a gente a entender um pouco do papel do psicólogo, né, na intervenção da criança autista, quão é importante, e a gente desconstruir um pouquinho, né, desse estigma de que ir ao psicólogo é algo ruim, né, ser coisa de doido, ou, né, colocar algo como tão distante, como tão distante, mostrar que no dia a dia se pode agregar tanto. E se você quiser colocar aí alguma mensagem para as famílias sobre a importância do psicólogo e das terapias, né, do autismo, o canal está aberto para você. Primeiramente, eu que te agradeço pelo convite, gostei bastante de participar, é tudo muito novo para mim ainda, mas eu gostei bastante. E para as famílias, eu quero muito dizer que é um mundo muito diferente para vocês e também para os filhos de vocês, mas vocês não estão nessa sozinhos. Somos muito capacitados, estamos muito engajados para poder levar o melhor do tratamento para os filhos de vocês. E
é extremamente importante a terapia em conjunto com todos os profissionais. Tanto é que a equipe multi, ela tem que estar sempre engajada, ela tem que estar sempre em contato com todos. E nós precisamos também da parceria com a escola e da parceria com as famílias. E é extremamente importante essa comunicação clara, fluida e funcional entre nós terapeutas e vocês, família também e escolas também. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu só não me recordo quem é o autor, mas que fala que se a criança não aprende do jeito que nós ensinamos, então nós vamos ensinar do jeito que a criança consegue aprender. E isso diz muito sobre a terapia ABA, que nós nos adequamos para cada criança, para cada indivíduo, o jeito que ela vai conseguir aprender. Então, acho que essa frase resume bastante. Resume. Obrigada, Carla. Eu que agradeço.